Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre tentando trazer para vocês as melhores oportunidades, ou seja, fundos seguros que não sejam tão arriscados, principalmente para você que é investidor iniciante ou que está consolidando a sua carteira. E nada melhor do que a gente falar do REC 11, por quê? Porque ele é um fundo de papel, ele tem a sua carteira majoritariamente indexada à inflação. Aí você diz, poxa, por que eu vou comprar um fundo indexado à inflação se a Selic vai a 13, se a Selic vai a 14 nas próximas duas reuniões? Porque, mesmo sendo indexado à inflação, ele está pagando um dividendo de 14,25, ou seja, superior à taxa Selic 13 e à taxa Selic 14, mas como é que ele está pagando mais do que a taxa Selic 14? Porque quando você investe no Tesouro Selic a 14%, você vai ter um desconto no imposto de renda de 22%. Depois de 2 anos é que ele cai aí para 17% o desconto do imposto de renda. Aqui são 14,25 isento de imposto de renda. Então, por isso que mesmo que a Selic vá para 14, ele está pagando mais, certo? Ele se encontra na casa de R$ 74,43, ou seja, dando uma grande oportunidade. Tem um desconto de 19% e isso é muito bom, porque geralmente não se compra fundo de papel acima de 1. Aprenda essa regra básica, você que é investidor iniciante. Não se compra fundo de papel acima de 1. Por quê? Porque dívida não se valoriza. Vamos lá? Se alguém pega emprestado comigo R$ 100, esses R$ 100 continuam sendo R$ 100. Com o tempo, R$ 100 não vai se tornar R$ 101. Pelo contrário, eu vou emprestar R$ 100 e uma taxa a mais de 5%, 10%, ou seja, uma taxa a mais. Mas os R$ 100 vão continuar sendo R$ 100 e, além disso, os R$ 100 vão sofrer uma desvalorização por causa da inflação, certo? Já fundo de tijolo, por que eu compro ele acima de 1? Porque fundo de tijolo, uma casa num ano vale R$ 350 mil, no próximo ano essa casa vai valer no mínimo R$ 370 mil. Percebeu que aumentou R$ 20 mil de um ano para o outro e o imóvel continua sendo o mesmo? Então, por isso que a gente compra fundo de tijolo mais de um. Preço sobre o valor patrimonial em papel, não. Ele tem uma liquidez de 2,91 milhões, ou seja, se eu precisar vender ou comprar 2,91 milhões em cota, eu consigo no mesmo dia comprar e no mesmo dia vender. Logo, se você quer vender R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000, que geralmente é o que você consegue aportar, R$ 100, R$ 20, R$ 70, então você não precisa se preocupar porque você consegue vender e você consegue comprar tranquilamente. Ele sofreu uma queda de 3,48. Essa queda foi bem maior, né? Inclusive gravei vídeo aqui no canal, onde ele bateu a casa de R$ 65, onde ele deu uma grande oportunidade e pagando 16%. Inclusive gravei vídeo aqui. Ele subiu agora para a casa de R$ 74,64 e ele está andando de lado, certo? Só mostrar o gráfico aqui, ele andando de lado, ou seja, ele estabilizou porque agora ele está muito próximo da taxa Selic, que é 14,25, certo? Então ele já positivou, ou seja, para quem entrou no último mês, ele subiu 5,51%, só que a maioria dos investidores não entraram no REC 11 no último mês. Eles já estão aí há muito tempo, mais de 5 anos, mais de 2, mais de 3 e até mesmo mais de 4, certo? Ele é um fundo de papel,
Ele é um fundo altamente pulverizado, né, com uma grande quantidade de CRIs indexado, principalmente a inflação, embora tenha uma pequena exposição no CDI. Ele tem renda fixa dentro da carteira, tem cotas de outros fundos imobiliários e ele tem um imóvel que é o Morumbi Plaza. Então, esses são os ativos que pertencem, ou seja, os ativos geradores de renda dentro do REC 11. Tem uma das menores taxas de administração do mercado, somente 0,2%. A maioria dos fundos que você comprar vai ter uma taxa de 0,5%, de 0,9% e até mesmo de 1%. Tem 169 mil cotistas, 333, tem mais de 24 milhões de cotas sendo negociadas, ou seja, distribuída na mão dos investidores CPF, principalmente. Tem um valor patrimonial de R$ 91,43, ou seja, está muito distante do valor que está sendo negociado, que é R$ 74,43, ou seja, você tem um mínimo aí, quando este fundo se recuperar, no mínimo aí R$ 20 para subir na valorização patrimonial. E o seu último dividendo foi na casa de R$ 96, o que animou muito dos investidores, porque 0,96 vai estar dando um dividend yield bastante excelente, que é o que nós vamos ver. Só que o que eu preciso chamar a atenção, porque nós não podemos mentir para vocês. O dividend yield dele atualmente está 14,25, mas o dividend yield médio dele é 17,02. O que isso significa? Que ele pode cair mais se o mercado piorar. Certo? Por quê? Porque ele está abaixo da média. Se ele está abaixo da média e o mercado piora, qual é a tendência das cotas? As cotas caírem o seu valor para que ele se aproxime de 17,02. Já se ele estivesse acima desse valor, o que significaria? Que ele poderia cair a cota, mas não cairia tanto, porque ele já estaria pagando acima da sua média. Mas como ele está pagando abaixo, existe a possibilidade dele cair mais. Então foi um ano muito interessante de 2024, porque no mês de maio ele pagou 1,44%. No mês de novembro ele pagou 1,37% ao mês e no mês de dezembro ele pagou 1,33%, ou seja, aí ao longo do ano, né, como nós podemos observar, no mínimo aí na maioria dos meses ele pagou acima de 1%, certo? Se nós pegarmos aqui o mês de janeiro, ele pagou menos de 1%, no mês de fevereiro menos de 1%, mas consecutivamente ele pagou acima de 1%, né? Ou seja, acima de 1% esteve presente em mais de 70% dos meses, ou seja, o que faz com que ele consiga entregar na casa de 14,25% aí para você que é investidor deste fundo imobiliário, certo? Ao longo do ano ele varia muito, né? Por exemplo, teve mês que ele pagou 88, teve mês que ele pagou 94, teve mês que ele pagou R$ 1,29, teve outro mês que ele pagou 0,76, ou seja, ele vai oscilando. Aí você pergunta, por que tem fundo imobiliário que parece uma régua e tem fundo imobiliário como o REC 11 que fica variando desse jeito? É simples. Os fundos de papéis indexados ao CDI é uma régua. Exemplo, tem fundo de papel indexado ao CDI que paga R$ 1 e tem fundo indexado ao CDI que paga 90 centavos todos os meses. Por que isso acontece com esse tipo de fundo? Porque a taxa Selic ela é fixa e ela muda somente após uma reunião do Copom. Por exemplo, próxima reunião do Copom sai de 12,25 e vai para 13,25. Logo, esses fundos têm um dividendo previsível.
Já os fundos indexados a inflação não é decidida numa reunião de Banco Central. Não, a inflação é o dia a dia. Quando você vai no supermercado, você percebe que os alimentos aumentaram o seu valor. Então, a inflação ela é dia a dia. Por isso que você tem esses valores aqui, ó, 0,88, 0,94, 1,29, 0,76, ou seja, não é previsível. Para onde vai a inflação, vai o seu rendimento, certo? Então é isso que você precisa aprender como investidor. Se nós olharmos aqui, ele vem perdendo tranquilamente para o CDI. O CDI entregou aí nos últimos 2 anos um retorno de 25,39%. O REC 11 entregou aí um retorno de 7,29%, perdendo inclusive para o IFIX. Mas se nós colocarmos a inflação, certo? Nós colocarmos a inflação, ele consegue aí acompanhar a inflação. Claro que perdendo em alguns momentos, porque a taxa dos títulos públicos está muito alta, chegou alguns meses a bater IPCA e 8, e isso evidentemente acaba afetando os fundos de papel, certo? Mas é um bom fundo e paga um bom retorno, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo, certo? Que o objetivo aqui é esclarecer você, é informar, não é enrolar você e nem contar conversinha quando da carochinha, certo? Que nós estamos lidando com dinheiro, certo? Então valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.